Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil com a ProShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Bom, então na aula de hoje nós vamos retomar alguns conceitos de genética. Tá? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a genética é o estudo dos genes. Então, algumas aulas anteriores a gente viu o que eram os genes, né? Então, eles são partes do DNA que dão origem a proteínas. Ou, se a gente quiser pensar, são porções do DNA que vão dar origem a algum tipo de informação. Então, você vai observar algum efeito no indivíduo formado a partir da expressão desses genes. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa lembrar em relação à genética é que ela vai estudar a tal da hereditariedade. Então, o que é a hereditariedade? É a transmissão das características dos pais para os filhos. Tanto que a gente usa o termo herdável. Então, a gente costuma falar, eu herdei a cor do cabelo da minha mãe, eu herdei o estilo do cabelo do meu pai, eu herdei os olhos do meu pai, enfim. A gente costuma usar essas expressões. Então, a genética vai estudar a hereditariedade, tá? Para a gente poder entender os conceitos em genética, é fundamental que a gente saiba diferenciar o que são células somáticas do que são células reprodutoras. Bom, células somáticas são células que estão relacionadas com o corpo. Então, todas as células do seu corpo, exceto, ou seja, tirando as células usadas na reprodução, são chamadas de células somáticas. Somos, que é o que dá início aqui à palavra, é do latim, se eu não me engano, e significa corpo, tá? Então, são as células do corpo, tudo bem? E essas células, elas vão ter como característica fundamental o fato de serem diploides. O que significa isso? Dois ploides cromossomos. Então, são células que vão ter dois representantes de cada cromossomo, que a gente chama de homólogo. Então, vamos lembrar. O DNA, quando ele começa a enrolar, a condensar, a gente muda o nome dele e ele passa a se chamar cromossomo. E aí, quando a gente tem cromossomos parecidos, cromossomos semelhantes, a gente dá o nome de cromossomos homólogos. Tudo bem até aqui? Sim? Bom, na espécie humana, cada uma das suas células, que são formadoras do corpo, ou seja, cada célula somática vai ter uma quantidade de 46 cromossomos. Então, uma coisa microscópica, que a gente não consegue ver a olho nu, dentro do núcleo, que é uma coisa menor ainda, vai ter 46 fitas de DNA. Ou seja, imagina essas fitas que a gente está usando para separar as mesas, como se cada uma delas fosse um cromossomo. Imagina 46 fitas dessa dentro de uma coisa minúscula, certo? Então, o que a gente tem que ter? Uma coisa bem condensada, bem enroladinha, porque senão não cabe num espaço muito pequeno, tá? Bom, e aí a gente tem, para diferenciar das células somáticas, as tais das células reprodutoras, né? E no caso das células reprodutoras, elas recebem um nomezinho mais especial, que são os gametas. Então, o que a gente vai ter? Que os gametas, como elas são as células que vão dar origem a um novo indivíduo, elas não podem ter o total de cromossomos. Porque imagina a situação.
dele. Sua mãe tem 46 no óvulo dela. O que vai acontecer? Na hora que unir esses dois para formar um novo indivíduo, o total vai dar 92, que é muito além do que é aceitável para a espécie humana. Cada espécie tem o seu número ótimo de cromossomos. Qualquer variação nesse número vai implicar o quê? Numa anomalia genética. Então você vai poder ver uma pessoa que tem alguma doença, você vai ver, dependendo da quantidade de cromossomos a mais que ela tiver, ela nem nasce, porque é uma anomalia fatal, tá? Então, o que a gente vai ter? Que no caso das células reprodutoras, elas não vão poder ser diploides como as células somáticas. Então, elas terão que ser haploides. O que significa isso? Significa que ela só pode ter um representante de cada cromossomo homólogo. Então, vamos ver aqui, ó. No caso da espécie humana, óvulo é o nome que a gente dá para o gameta feminino. Todas as mulheres já nascem com uma quantidade fixa de óvulos. Elas não produzem mais ao longo da vida. Por isso que se fala que quando a mulher pretende engravidar, existe um limite de idade para que ela faça isso, porque quanto mais velha a mulher, mais chances do óvulo dela estar, digamos assim, com algum defeito, com alguma anomalia, e aí mais chances de ter um filho com algum tipo de problema. Bem? Pode ser uma deficiência, pode ser uma anomalia genética com mais cromossomos. Então, as mulheres elas já nascem com uma quantidade fixa de cromossomos. De óvulos, tá? Enquanto que, no caso dos homens, né, dos indivíduos do sexo masculino, eles têm como célula reprodutora os espermatozoides. E os espermatozoides, diferente do que acontece nas mulheres, eles são renovados periodicamente. Por isso que se fala que os homens podem ter filhos até morrer, porque eles têm uma renovação constante e uma produção constante de espermatozoides, tá? E aí, como elas são células que vão dar origem a um novo indivíduo no processo da fecundação, elas têm que ter metade do total, porque na hora que une metade com metade, dá um todo, que são 46, tá? Dos 46 cromossomos que nós temos na espécie humana, 44 são cromossomos que a gente diz autossômicos, que estão relacionados a funções do corpo, a manifestação de características, enquanto que 2 cromossomos são os cromossomos que a gente chama de sexuais. No caso das mulheres, a gente tem 2 cromossomos iguais, que é o XX. No caso dos homens, a gente tem 2 cromossomos diferentes, X e Y. Os indivíduos do sexo masculino aqui nessa sala só são desse sexo porque eles possuem o Y. As indivíduas do sexo feminino, no caso nós 3, só são mulheres porque são XX. Então, a gente tem essa diferenciação também entre os cromossomos. Existem cromossomos que determinam o sexo e existem cromossomos que formam o restante das características. Lembrando que existem algumas características que são transmitidas pelo cromossomo sexual. Então, é muito comum, por exemplo, daltonismo, que é uma doença relacionada à alteração da visão, a pessoa não enxerga as cores da forma que deveria enxergar. Esse tipo de doença é transmitido pelo cromossomo X. Então, os homens, por terem só um cromossomo X, têm mais chances de terem o daltonismo do que as mulheres, que precisam dos 2 para manifestarem a doença. Tudo bem até aqui? E aí, para a gente finalizar, a gente tem que lembrar aqui o conceito da fecundação
fecundação, que nada mais é do que a união dos gametas. Então eu fiz um desenho assim bem esquemático, tá? Só para vocês lembrarem que o óvulo é como se fosse uma bola, então ele é bem maior que o espermatozoide. E aí na corrida pela fecundação, o espermatozoide mais bem sucedido é o que vai fecundar, ou seja, o que vai entrar no óvulo e dar origem a um novo indivíduo. Então todos nós aqui somos o resultado de um espermatozoide que foi bem sucedido, ou seja, a gente é o resultado do sucesso, tá? Porque milhares de espermatozoides ficaram no caminho. Bom, eu pus aqui para vocês um X dentro de cada um deles para representar o tal do cromossomo homólogo. Quando a gente tem a fecundação e a origem de um novo ser, que é a partir do zigoto, então a gente dá o nome da célula inicial, a primeira célula, chama-se zigoto. E a gente representa o óvulo e o espermatozoide como N. Isso daqui tem a ver com haploidia, então haploide, certo? Um representante de cada cromossomo. Enquanto que o zigoto, que é a união dos dois, vai ser uma célula 2N, porque ela tem 2 de cada um dos cromossomos, tá? Então, olha só, a mãe mandou esse X, o pai mandou esse X. Com base no que eu falei, pensando que isso daqui é o cromossomo sexual, esse indivíduo vai ser de qual sexo? Feminino ou masculino? Feminino. Feminino, porque ele vai ter 2X. Um X veio do pai e um X veio da mãe, certo? Se por acaso, ao invés do X, esse espermatozoide estivesse com um Y, a gente teria um indivíduo do sexo masculino. Tudo bem? Deu para entender? Fala. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pessoa que, tipo, ela é hermafrodita, ela fica XXXY? Depende. Existem anomalias genéticas em que a pessoa assim, você diz hermafrodita porque ela tem os dois, as duas informações, né? Então, pessoas com anomalias genéticas podem ser de várias formas. Existem XXY, e aí é um homem, mais ou menos parecido com mulher, mas você olha o genoma dele, ele tem 2 cromossomos X e um Y. E é a presença do Y que é decisiva para falar se o indivíduo vai ser do sexo masculino. Só que ele não é fértil, porque você vai olhar, ele tem uma estatura bem menor do que normalmente os homens teriam. O corpo dele lembra um corpo feminino, porque ele vai ter as mamas um pouco maiores, a cintura mais arredondada, e ele não vai ser fértil. Agora, pode acontecer do indivíduo ser XXX, ou seja, ele tem um X a mais. Nesse caso, é uma mulher, porque não tem Y. E aí, pode acontecer, na maioria das vezes, que essa mulher também seja estéril, ou seja, ela não seja fértil. E pode acontecer dela ser fértil, então varia de indivíduo para indivíduo. Fato é que quando tem a mais ou ao menos, vai dar diferença. Existem indivíduos que são X0, que a gente fala. Então não tem Y. Se não tem Y, é feminino. Só que quando você olha para uma mulher X0, você vai ver que ela tem o corpo mais reto. Então ela não tem cintura, ela não tem muitas mamas, ela não tem muita bunda, ela não menstrua. Na maior parte das vezes ela é estéril. Então, as anomalias genéticas podem ser de várias formas. E o hermafroditismo, no caso da espécie humana, na maior parte das vezes dá origem a um indivíduo estéril, ou seja, um indivíduo que não pode ter filhos.